A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Edmário Brito, da Igreja Assembleia de Deus Fraternal Imitação de Cristo. Hoje nós estaremos estudando junto com vocês a lição bíblica adulto da CPAD. Hoje nós estaremos estudando sobre a lição que será estudada no dia 23 de agosto, domingo. E o título é Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. O texto áureo sugerido pelo comentarista nos diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. Verdade prática: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículos 17 ao 25, e versículos 36 ao 38. Vamos ler. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando com todos aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. O versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado e querido Salvador, aqui estamos, ó Deus, para estudar a Tua palavra. Rogamos, ó Pai, a direção do Teu Espírito, para que nós, Senhor, aleluia, possamos adquirir, ó Deus, ensinamentos que venham fortalecer a nossa vida espiritual, estreitar a nossa comunhão contigo, Senhor, e aprimorar o nosso valor para com a comunhão com a igreja, com os nossos irmãos e o amor para com as almas perdidas. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, Paulo, como nós temos falado, ele se especializou em pregar para o povo gentil. E como nós sabemos, o povo gentil é o povo que não faz parte da comunidade
de Israel. São todos os povos que não fazem parte da comunidade de Israel e que não seguem a aliança que Israel segue, que é a aliança com Deus estabelecida, né, lá no monte Sinai. Nós lemos o Salmo, Atos 20, versículos 17 ao 25 e 36 ao 38, que nos fala sobre a despedida de Paulo para com a igreja de Éfeso. E Éfeso era uma igreja que Paulo tinha muito carinho, muito amor. Paulo tinha boas lembranças das experiências que ele teve, de ver como Deus realizava milagres naquele lugar, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das dificuldades que ele passou, mas ele sentiu a direção e a mão de Deus em todo o tempo. Paulo formou uma escola muito forte mesmo, na igreja de Éfeso, na comunidade de Éfeso. E por esse motivo, ele via que aquela igreja tinha algo de especial. O carinho que eles também tinham para com Paulo era muito grande. Havia uma dívida espiritual do povo de Éfeso com o apóstolo Paulo. Então, nesta lição, irmãos, trata-se do discurso registrado de Paulo, dirigido exclusivamente a líderes cristãos. E nesse discurso ele exorta os presbíteros, os bispos, a cuidar da igreja, a cuidar do povo de Deus, a não se afastar dessa responsabilidade. Então Paulo ele fez isso, e depois que ele fez esse discurso, houve muitas lágrimas, abraços, ósculos santos. Era comum haver ósculos santos em algumas igrejas, dependia muito da cultura que a igreja preservava. Então nós vemos aí, o primeiro tópico da lição de hoje fala sobre o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Paulo, ele defende o seu apostolado em algumas cartas, como a carta aos Coríntios. Ele não teve nenhuma dificuldade de validar o seu apostolado na igreja de Éfeso. Então ele tinha muita ousadia, muita intrepidez, para falar com o povo de Éfeso, porque ele sabia que o povo de Éfeso ouvia muito bem ele. Subtópico diz assim: o primeiro, um ministério vivido com coerência e entrega. Nós vemos aí entre os versículos 17 ao 21, Paulo relatando o seu esforço, o seu trabalho, a sua fidelidade para com a obra, quando ele estava pregando o evangelho, quando ele estava ganhando almas para o reino de Deus em Éfeso. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda humildade, lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus. Que maravilha! Ele mesmo diz isso, dos versículos 20 e 21. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. É importante que nós, como cristãos, sabemos que Deus não pactua com a mentira ou com qualquer tipo de ensinamento que não
esteja aferido na palavra. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. E Paulo teve o cuidado de transmitir a verdade, né, ao povo de Éfeso. A fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Quer dizer, Paulo, ele não tinha medo do futuro. Tem muitas pessoas aí que vivem com medo do futuro. Vivem em desespero, como se a sua vida, a sua felicidade vai depender de algum sonho que ele tenha realizado e o tempo está passando. E cadê esse sonho? Cadê essa coisa de conquistar, né? Principalmente questões materiais, comprar um terreno, construir igrejas. É bom construir igrejas, é bom, muito bom. Mas fique sabendo de uma coisa: é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem realiza a obra. Então, se um dia você faltar, não se preocupe. Deus irá levantar outro. O importante é que quando você partir, você tem que ter a certeza para onde você vai. E nada mais. Essa é a verdade. Paulo mostrou isso. Mostrou que não tinha temor. Paulo mostrou coragem. Sabendo que estava esperando ele lá em Jerusalém, ele não demonstrou medo. Ele disse que iria para lá, iria cumprir o que Deus havia determinado, né? Proporcionado a ele, na ida dele a Jerusalém. Tá ok? Advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Paulo, ele sabia, como todos nós sabemos, o quanto que é pernicioso, o quanto que é prejudicial um ensinamento falso, um ensinamento sem base argumentativa e teológica, E tem muitas pessoas que infelizmente gostam de buscar novidade de vida e não analisam o ensinamento, não analisam a doutrina e pregam como se aquilo fosse verdade. Então, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Então, todos nós sabemos que o Espírito Santo tem um papel fundamental e importante e ele não pode ser substituído, essa é a verdade. Não tem quem substitua o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo nunca vai faltar. Ele é Deus, ele é eterno, ele é indestrutível, ele é imortal, Ele não se deixa levar pelas situações, pela circunstância. Ele sabe o que fazer diante de qualquer situação e sabe dar a cada um de nós direção. Então o Espírito Santo, ele é o originador do ministério pastoral. Sendo assim, você e eu não podemos de forma alguma esquecer de convidar o Espírito Santo para estar guiando a nossa vida, para estar nos dando estratégia para ganhar almas, para aconselhar, para aprimorar até mesmo a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos. E é bom que se diga que às vezes o Espírito Santo quer que você fique calado. Apenas ouça a pessoa que te procura e nada mais que isso. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. A gente tem que estar sempre se preocupando com isso. O pastor, o líder da igreja, o presbítero da igreja, ele tem que ter um conhecimento profundo, se for possível, sobre as doutrinas da igreja, sobre as doutrinas da Bíblia, para que possa, assim, combater os falsos ensinamentos, os costumes que não fazem parte da igreja de Deus. Tudo isso o presbítero tem que estar atento para estar divertindo a igreja, para estar colocando a igreja no eixo, para que assim as falsas doutrinas logo vão embora, pode ter certeza disso.
Vigilância espiritual, como devem permanecer como dever permanente do pastor. Então, o pastor ele tem que estar em constante vigilância, vigiar sobre si, sobre o seu comportamento, sobre sua conduta, para que assim ninguém possa depois passar na cara a nossa atitude, mesmo que a gente pensou que alguém não viu, mas alguém viu, principalmente Deus. Deus viu, já é o suficiente para que a gente volte atrás e não cometa qualquer tipo de erro. Essa é a verdade. Então tem que ter vigilância espiritual. É um dever do pastor ter vigilância espiritual. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Paulo, ele diz para a igreja de Éfeso: eu nunca me eximi da minha responsabilidade de vos anunciar o conselho ou os conselhos de Deus. Então Paulo, ele usa um argumento de que aquilo que ele passou para a igreja de Éfeso tem base bíblica e teológica. E isso já é o suficiente para que aqueles que estão ouvindo recebam robustez espiritual, sejam fortalecidos espiritualmente. Ora, o objetivo do pastor deve ser sempre esse. Não é se autopromover. É dar à ovelha o melhor para que ela venha se fortalecer, para que ela venha se alimentar, para que ela venha assim, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Então Paulo, ele diz que ele não tinha sua vida como preciosa. E é bom que a gente saiba que é uma prerrogativa do cristão, de um modo geral, a renúncia. Jesus, ele diz o que aos que estão ouvindo ele? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então é importante que a gente dê um basta ao nosso eu, para que assim o Espírito Santo atue de forma poderosa na nossa vida. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Veja que coisa bonita, né? No Salmo número 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando o amor entre nós, ele é sincero, ele é cultivado com, vamos dizer assim, com profunda identificação entre uma pessoa e outra, de modo que a gente passe a se preocupar com a dor do próximo, com o que vai acontecer, o que está acontecendo com o próximo. É claro que, havendo essa sinceridade entre nós, o amor ele flui de forma livre e límpida. E quando Paulo se despediu dos irmãos, os irmãos não aguentaram, o abraçaram. Quem sabe alguém disse assim: Paulo, se você sabe que você vai ter problema em Jerusalém, fica aqui conosco. As portas estão aqui abertas para que você fique aqui até o fim dos seus dias. Ainda mais, Paulo disse para eles o quê? Vocês não verão mais a minha face. Gente,
Gente, Paulo não falou isso como melodramática, né? Ele não falou isso com uma melodramaturgia, vamos dizer assim, mas ele falou isso com sinceridade do coração. Ele conhecia os seus inimigos, e conhecendo ele seus inimigos, ele sabia do que poderia acontecer a qualquer momento. Então, pelo que Paulo explicou para os crentes em Éfeso, e de uma forma específica aos presbíteros, e pelo que Paulo já ouvira anteriormente, através de profecias, com relação à sua ida a Jerusalém, ele não teve outra interpretação senão essa, a interpretação de que o fim dos seus dias seriam lá em Jerusalém, ou lá em Roma, digo assim. E começou em Jerusalém, é claro. Começando em Jerusalém até Roma, os dias de Paulo estavam contados. E aí os discípulos, de Paulo, os discípulos de Jesus, é claro, discipulados por Paulo, abraçaram ele, beijaram, e foi uma despedida muito comovente mesmo. Irmãos, eu acho bonito essa identificação de Paulo com os crentes em Éfeso. Essa é a verdade. Paulo, ele teve as suas dificuldades em algumas cidades, é claro, por conta dos seus inimigos que ensinavam outras doutrinas, desfaziam daquilo que Paulo falava. E isso fazia com que a igreja ela esvaziasse, essa é a verdade. Paulo, ele fala de pessoas que abandonou ele, durante as suas viagens missionárias. Não só foi uma pessoa, foram várias pessoas. Paulo fala de Marcos, Paulo fala de outros em Timóteo. Então a gente vê aí que ministério pastoral não é mil maravilha, não. A pessoa tem que ter consciência de que quando vai começar a galgar, a andar, tendo os primeiros passos para se tornar um pastor, vai se deparar com dificuldades logo no início, pode ter certeza disso, logo no seminário. Ali você vai aprender muita coisa, e no seu dia a dia, quando você for fazer um estágio, quando você começar a ter esse estágio, o estágio ainda não é tão pesado assim, porque tem a supervisão, e as pessoas que estão ao seu redor sabem que você está sendo testado, está sendo provado. Então tem pessoas até que te ajudam. Mas quando você de fato assume a função pastoral, poucos vão te ajudar. Poucos vão te ajudar a carregar o fardo que você vai carregar. E aí que você vai começar a refletir se a sua escolha foi a certa. Todo pastor passa por isso, por essa crise, por essa prova que vai fazer com que você indague se você cometeu um erro sendo pastor. Irmãos, não pense que é fácil não, mas tem muitos pastores, certo? Que estão abandonando o cajado. Muitos pastores. A cada ano, muitos pastores abandonam o cajado. Vão cuidar de suas vidas. Por quê? Porque a ingratidão bate na nossa porta o tempo todo. A perseguição, a injúria, a maledicência bate em nossa porta o tempo todo. E Paulo, através das suas cartas,
dá um excelente preparo para cada um de nós. Quem se ilude é porque quer. Então, se você escolheu ser pastor, ser líder, ser um supervisor, um presbítero, um bispo, saiba que sobre os seus ombros a carga é mais pesada, ok? Para concluir, o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. Oremos. Obrigado, meu Deus, por essa escola bíblica. Obrigado, Deus, por tudo que nós falamos, e te peço, Pai, que o Senhor venha, Deus eterno, trazer para nós, mediante o Teu Espírito Santo, uma explicação bem melhor do que a que eu nesse momento ministrei para as pessoas que estarão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe a escola dominical desta manhã de domingo, em todas as igrejas que adotam essa revista para estarem, Deus eterno, se aprimorando mais no ministério, no seu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.